Neste tutorial ensinaremos a criar uma tabela, uma planilha como se fosse de Excel, para controlar a edição do nosso desenho. Então nós vamos aqui na Workbench, Spreadsheet, e vamos criar agora uma tabela para a gente colocar as dimensões aí que a gente vai controlar. Então aqui eu vou criar primeiro a largura, a altura, a profundidade, eu vou controlar também o número de barras, eu vou controlar a dimensão da barra, das barras internas, né? A dimensão barra externa. Beleza. Largura aqui eu vou colocar 1700. Trabalhar tudo em milímetros, né? Altura 1300. A profundidade eu vou colocar 100. Número de barras eu vou colocar 15. Dimensão das barras internas eu vou colocar 20. Das barras externas 25. Beleza. Agora eu vou definir, vou salvar aqui para não perder, né? Vou definir que essas dimensões elas vão aparecer lá como parâmetros no nosso desenho. Então eu venho aqui, eu clico sobre a largura, aí nessa janela aqui, nessa parte da janela eu escrevo larg. Vou colocar em maiúsculo. Esse é o nome da variável. Observe que a célula mudou de cor. Então quando eu fizer referência do desenho lá a essa variável, ele vai puxar a informação que está escrita aqui. Altura eu vou colocar aqui como alt. É bom a gente sempre colocar esses nomes assim sugestivos, fáceis de entender, que na hora que a gente faz o desenho lá, na hora de fazer a edição, a gente consegue entender o que a gente está fazendo. Alt, Enter. Aqui eu vou colocar como prof. Enter. Aqui eu vou colocar N. Tem que sempre colocar, não pode ter espaços, tá? Então tem que ou colocar essa barra aqui embaixo aqui, ou a gente tem que colocar os nomes tudo junto. Nbar, dim, int, enter, dim, ext, enter. Pronto, foi criado agora a tabela. Vou dividir a tela aqui ao meio. Tem dois cliques aqui para voltar novamente aqui. Deixa eu ver se eu consigo arrumar um jeito aqui de aparecer as duas. Eu quero que o desenho apareça. Isso, dessa forma. O desenho apareça primeiro. Então o primeiro esboço que eu fiz é o que controla a largura da nossa janela. Então eu vou dar dois cliques sobre o esboço. E aí automaticamente ele vai para o esboço aqui. Eu vou dar dois cliques agora sobre a dimensão. E aí tem uma opção aqui. Tá vendo quando a gente coloca aqui sobre a caixinha onde coloca a dimensão? Esse FX aqui. Tá vendo quando a gente clica aqui ele puxa a função. Então o que eu vou colocar aqui, ó? Eu escrevo o nome da planilha, né, que é spreadsheet.larg. Então ele vai puxar a largura que vem da planilha. Certo? Confirmo. Pronto, essa primeira parte já foi parametrizada. Vamos agora trabalhar internamente aqui. Esse é o perfil interno aqui da barra. Vou dar dois cliques sobre ele. E aí agora eu vou editar essa referência aqui. Novamente clico no X. Sempre o nome da planilha. Ponto. E
dim int, que é a dimensão interna do perfil. Ok, ele está permanecendo na mesma dimensão porque é o que eu tinha, as mesmas dimensões porque é o que eu já tinha definido aí na tabela. Eu posso alterar aqui depois que tiver tudo acabado. Beleza. Então agora a gente tem aqui a altura. A gente criou aqui essa extrusão, né? Então eu vim aqui em data. A altura dela aqui foi 1330. Aqui eu coloquei 1300. Eu venho aqui, né, nessa janela lateral. Tá vendo? Aparece o FX também. Eu clico sobre o FX. O nome da planilha. E aqui eu coloco o Alt, que é a altura. Ele vai puxar a dimensão. Observa que o desenho já deve sofrer alteração aqui, ó. Quando eu cliquei em atualizar aqui, ele já sofreu alteração. Ele reduziu de 1330 para 1300, que já é a informação da tabela. O caminho eu não preciso de mexer porque é a referência ali. Mas o número de barras eu posso alterar aqui. Eu coloquei número de barras igual a 15. Então eu venho aqui, FX também novamente. Nome da planilha. N bar. Esse nome da planilha que eu estou falando é esse nome da planilha que está aqui, tá vendo? Eu posso editar também o nome da planilha de acordo com a minha necessidade aí, ou interesse. Ok. Vou salvar para não perder. Então essa função também já está atualizada. Agora aqui a gente tem... vamos ver aqui o que a gente tem aqui. Acho que a gente tem aqui a barra externa. Barra externa. Vou dar 2 cliques aqui sobre o esboço. Eu tinha colocado aqui 25, né? Vou fazer o seguinte, eu vou eliminar essas dimensões aqui, porque tem muitas dimensões. Eu vou colocar umas referências... Não, vou deixar elas aqui mesmo. Vou deixar dessa forma. A chance de dar erro é menor quando a gente tem dimensões dessa forma. Aqui é a mesma coisa. Coloco o nome da planilha. Dim Ext. O que eu vou fazer? Em vez de eu ficar digitando toda vez, eu vou copiar e vou inserir essa informação aqui no campo de fórmula de todas as outras dimensões que puxam. Deixa eu limpar isso aqui. Não funcionou não. Acho que eu apaguei ele ali. Spreadsheet.dimExt. Deixa eu copiar novamente, ver se vai dar certo. Ctrl C. Ok. Vamos testar aqui em cima agora. Função. Ctrl V. Aí agora aceitou. A mesma coisa aqui. Função. Colo a fórmula. Isso é muito bacana trabalhar com esse sistema de fórmulas, que a gente consegue fazer edições rápidas aí, através de uma planilha. Você pode passar para uma pessoa, mesmo que não tenha noção do desenho, ela consegue editar e fazer aí a modificação no produto. Beleza, então a gente tem todas essas partes aqui parametrizadas. Essa espessura aqui que a gente colocou, vamos colocar uma fórmula nela também, né? Que é a mesma fórmula da dimensão externa. Certo? Que era 25. Ok. A gente tem aí o desenho atualizado. Agora a gente vai mexer aqui na profundidade. Novamente na função. O nome da planilha. Prof. E aí a gente tem todo o nosso desenho parametrizado conforme a tabela. Vamos fazer alguns testes aqui. 1500. Já reduziu. A altura eu quero 1200. A profundidade eu quero 200. Enter. Número de barras eu quero 10. A barra interna eu quero com 10. Enter. A barra externa eu quero com 30.
Enter. E aí todo o desenho foi modificado de acordo com a tabela. Então fica mais fácil fazer uma edição de um desenho parametrizado por uma tabela conforme a gente fez aqui. Dá agilidade, você consegue criar novas versões de uma forma mais tranquila e sem a necessidade de ter conhecimento de modelagem. Você pode passar esse desenho para uma pessoa que sabe trabalhar com Excel e ela consegue criar um produto novo, customizado de acordo com a necessidade dela. E assim a gente fica por aqui com esse tutorial. Espero que eu tenha ajudado vocês nessa jornada aí de conhecimento, explorando o FreeCAD.